Jacarés, crocodilos e crocodilos estão entre os répteis mais bem-sucedidos da Terra. Apesar de muito estudados, os crocodilianos conseguem guardar seus mistérios. Por alguma razão, os insetos amam suas lágrimas e crocodilos laranja estão evoluindo em cavernas. Os répteis também ficam nas árvores, usam macarrão de piscina e são múmias surpreendentes. Enquanto continuam a comer pessoas em uma taxa perturbadora, os crocodilos podem ajudar a humanidade de maneiras incomuns. Eles têm um futuro como guardas de prisão, e seu sangue é a chave para derrotar o HIV. O segundo maior lago da Etiópia é chamado de Abaia. A água turva obscurece uma vasta população de crocodilos. Os répteis estão subnutridos porque os peixes do lago estão desaparecendo. Crocodilos famintos e difíceis de ver podem impedir a maioria das pessoas de entrar na água. Mas não uma congregação protestante da cidade vizinha de Artbamish em 2018. 80 pessoas marcharam até o lago para um batismo em massa. O evento batizou apenas uma pessoa. Porque as coisas deram terrivelmente erradas. Quando o vigário, Docho Echete, estava prestes a batizar o segundo indivíduo, um crocodilo explodiu da água. Durante o ataque, o civil foi empurrado para o lado, mas o réptil agarrou Echete. Os pescadores tentaram capturar a criatura antes que ela pudesse nadar mais fundo no lago, e os membros da igreja finalmente conseguiram puxar o clérigo para longe do crocodilo. Infelizmente, Echete já estava morto. Em 2013, pesquisadores navegaram no rio Puerto Viejo, na Costa Rica. Durante o passeio de barco, a tripulação tirou fotos da vida selvagem. Aconteceu algo estranho. Várias vezes, borboletas e abelhas esvoaçaram em torno dos olhos dos crocodilianos. Em um caso, os insetos puderam ser vistos bebendo as lágrimas de um jacaré de óculos, Caimã crocodilos. A equipe se perguntou o que estava acontecendo. A pesquisa revelou que eles não foram as primeiras testemunhas do fenômeno. Em 2012, os cientistas documentaram abelhas sorvendo as lágrimas das tartarugas. Outros estudos relataram que as borboletas também visitam os olhos das tartarugas. Fotografias de turistas e fotógrafos da selva já haviam registrado comportamento incomum. Claramente, os insetos usam lágrimas de répteis como uma fonte de sobrevivência de algum tipo. A explicação mais provável era a mineração de sal. O sódio é fundamental para o metabolismo e a reprodução de insetos. Eles também podem se beneficiar de outros elementos, como micronutrientes, proteínas e enzimas. Ainda não está claro se os répteis recebem alguma vantagem em troca. Crocodilos empoleiram-se nas árvores. Isso não é tão raro quanto se possa pensar. 4 espécies de crocodilos fraldeiros de árvores foram identificadas em 3 continentes no Mississippi. Um crocodilo americano, Alligator mississippiensis, foi fotografado em um galho 2 metros acima do delta do Rio das Pérolas. Na África Central, uma espécie de focinho delgado escalou uma margem de 4 metros de altura para escalar um galho. A maioria dos crocodilos escaladores eram pequenos juvenis, mas o maior caso envolveu um crocodilo do Nilo medindo 2 metros, 6,5 pés, de comprimento. Os pesquisadores acreditam que 2 coisas incentivam um comportamento estranho. A maioria dos escaladores foi registrada em áreas com áreas limitadas de frade. As criaturas de sangue frio precisam do calor do sol. Sem espaço no chão, um galho serve. Além disso, quando abordados, os répteis caíram dos galhos e desapareceram debaixo d'água. Isso sugeriu que eles também usaram o ponto de vista elevado para examinar. Os lagartos pertencem ao grupo de animais chamados répteis. Eles têm o corpo coberto de escamas em vez de pelos ou de penas. Existem mais de 3.000 espécies, ou tipos, de lagartos, que incluem iguanas, camaleões, calangos e lagartixas. Os lagartos são animais de sangue frio. Isso quer dizer que sua temperatura corporal muda de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, a maioria dos lagartos vive em lugares quentes. Muitas espécies habitam regiões tropicais úmidas ou desertos secos. Os lagartos vivem debaixo da terra, sobre o chão ou em árvores e plantas. Algumas espécies passam parte do tempo na água.
Os lagartos variam mais de tamanho e de forma que qualquer outro grupo de répteis. Alguns não medem mais que 5 centímetros. O maior lagarto de todos, o dragão de Komodo, pode chegar a 3 metros de comprimento. A maioria dos lagartos possui 4 pernas fortes. Alguns, porém, não têm pernas. São parecidos com cobras e frequentemente confundidos com elas. A diferença é que eles têm pálpebras e aberturas auriculares, isto é, orelhas. Geralmente também têm cauda longa. A maioria dos lagartos tem o corpo coberto por escamas secas. As escamas são pequenas placas lisas ou rugosas, normalmente marrons, verdes ou cinzentas. Muitos lagartos possuem características singulares. Alguns têm chifres ou espinhos. Outros têm uma placa óssea em volta do pescoço. Essas características os ajudam a amedrontar seus inimigos. Algumas espécies possuem pregas de pele adicional nas laterais do corpo. Quando os lagartos as abrem, como se fossem asas, conseguem planar de uma árvore para outra. 2 tipos de lagartos são venenosos: o monstro de Gila, que vive no sudoeste dos Estados Unidos, e o lagarto de contas, do México. O veneno deles é forte o suficiente para matar uma pessoa. A maioria dos lagartos é ativa durante o dia e repousa à noite. As lagartixas, porém, geralmente são ativas do anoitecer até o raiar do dia. Os diferentes tipos de lagarto se locomovem de maneiras diversas. A maioria corre sobre 4 pernas, mas alguns correm mais velozmente sobre as patas traseiras, levantando a parte da frente do corpo. Os lagartos sem pernas se locomovem do mesmo modo que as serpentes. Muitos lagartos conseguem mudar sua coloração escura e discreta para uma cor mais viva e forte. Eles fazem isso quando tentam atrair um lagarto do sexo oposto ou assustar outro animal. Para alguns deles, a mudança de cor é um meio de comunicar-se com outros lagartos. A temperatura e a luz também afetam as mudanças de cor. Os lagartos passam boa parte do tempo procurando alimento. A maioria deles se alimenta de insetos, mas alguns comem sementes e plantas. Os lagartos podem escavar a terra em busca de alimento, mas também podem aguardar sua presa se aproximar e então avançar de repente para agarrá-la. A maioria dos lagartos foge de seus inimigos, mas às vezes é impossível evitá-los. Quando precisa enfrentar uma ameaça, o lagarto se infla de ar e fica ereto. Isso o faz parecer maior e mais assustador. Muitos lagartos usam a cauda para escapar de seus inimigos. Ela se desprende do corpo quando é tocada e fica se retorcendo no chão. A cauda em movimento distrai a atenção do inimigo e, enquanto isso, o lagarto escapa. Geralmente uma cauda nova se desenvolve no lugar da que caiu. O dragão de Komodo é o maior lagarto vivo. Um feroz predador, este réptil pode matar uma presa do tamanho de um búfalo asiático. Também pode atacar seres humanos. Na natureza, os dragões de Komodo vivem nas pequenas ilhas de Sonda, na Indonésia. O nome desse animal tem origem em Komodo, uma dessas ilhas. Há milhares de dragões de Komodo na Indonésia. Eles são protegidos por lei. Alguns zoológicos em outras partes do mundo têm dragões de Komodo em cativeiro. O dragão de Komodo é um tipo de lagarto monitor. Como outros monitores, tem cabeça afilada, pescoço comprido, corpo pesado e uma longa cauda. Mas o dragão de Komodo é maior que os outros lagartos. Pode chegar a 3 metros de comprimento. Alguns machos pesam mais de 135 quilos. A pele do dragão de Komodo é escamosa e de cor cinzenta e marrom. A língua é amarelada e bifurcada, dividida em 2 na ponta. Assim como as cobras, esses lagartos esticam a língua para fora da boca para obter informações sobre o ambiente à sua volta. Os dragões de Komodo podem correr a uma velocidade de 20 km por hora. Também são bons escaladores e nadadores. Esses lagartos geralmente comem carniça, ou seja, animais que já morreram. Mas também podem se esconder na beira de trilhas e atacar gado, cervos, porcos ou outros animais que passem por elas. Os adultos até mesmo caçam dragões de Komodo menores. Eles usam os dentes pontudos e curvados e as patas para morder e dilacerar suas presas. Às vezes esperam a presa morrer para comê-la.